Graças a Deus, igreja, bom dia, tudo bem? Realmente, sempre aqui é uma alegria muito grande estar com vocês. Estava contando para o meu filho hoje, eu não lembro a última vez que meu filho veio aqui, na última vez ele não veio, né? Mas agora ele está com um entendimento melhor das coisas. E meu filho é muito tímido, né? Então eu estava ensinando ele que ele tem que chegar aqui e cumprimentar todo mundo, né? E para dar um gás nele, eu estava contando a nossa história, a minha história da minha esposa. Falando ali naquela igreja foi onde tudo começou. Então, quando você vê os pastores, você dá um abraço, fala com eles, porque se não fosse Deus através da vida dos pastores, eu e minha esposa provavelmente não estaríamos casados. E toda vez que eu venho para cá, eu não sei se eu estou sendo repetitivo ou não, mas o Deus fica me mostrando as coisas que Ele fez na minha vida, né, através da igreja, através desse corpo de Cristo maravilhoso. Eu vou contar algo que... Bom, pastora Lídia está viajando? Pastora Lídia tá... Pastora Lídia chega terça de volta, acho que todo mundo está com saudades, né, dela, o pastor João também, mas todos, né, quem conhece a pastora Lídia, vê que ela é uma mulher muito fofa, né? Muito, muito amável, né? Dá gosto de ficar com ela, dá gosto de conversar. É uma mãe espiritual, acho que para todos aqui dessa igreja, né? E alguém já viu a pastora Lídia nervosa? Acho que só o pastor João, mas vocês já viram ela nervosa? Acho que só o pastor João. Alguém já viu ela brava, né? E eu vi uma vez ela brava, mas brava num bom sentido, né? Porque, bom, alguns já sabem, outros não. Minha atual esposa, na época nós namorávamos, a gente começou a vir aqui na igreja atual e único. Eu falei o quê? Não, mas isso não está no meu coração, pastor. Não está no meu coração. É atual e única, não está no meu coração. Brincando aqui. E a gente estava namorando, a gente rompeu, né? Ela chegou aí, eu estou falando de você, contando uma história aqui, tá, amor? Então não se assuste, tá? E aí a minha esposa, a gente estava separado, então a gente estava frequentando o mesmo culto, né? Imagina o clima aqui, dois separados, cada um de um lado, cada um odiando o outro, né? Como duas pessoas que se amam, mas quando se separam se odeiam, entre aspas, né? E aí a minha esposa, né, minha atual esposa e única esposa, pastor João, ela sempre teve uma veia muito evangelística, ela gostava de convidar as pessoas, e ela trazia muitas pessoas. E num determinado momento ela começou a trazer homem para a igreja, cara. Começou, tipo assim, né? Ela queria casar e ela queria que um homem... Tá certo, não estava errada, não. Ela imaginava, né, que nunca eu e ela voltaríamos, né? Até porque a gente falava essas coisas. Ela começou a evangelizar e começou a trazer homem aqui. Evangelizar homem. Cara, eu ficava louco da vida vendo essas coisas. Louco. Mas eu sei disfarçar bem. E a pastora Lídia ficava nervosa com isso. Ela falava, não, ela é do Luiz. E assim, irmãos, né, brincadeiras, mas verdade, o corpo de Cristo, né, os pastores, né, eles nos protegem, né, eles cumprem o propósito de Deus em nossas vidas, né? Nós temos que crer nisso, nós temos que acreditar nisso. Glória a Deus, aqui também, o casal novo de pastores, o pastor Marcelinho, o pastor Tainá, cuidaram, nossos professores de seminário, tiveram paciência conosco, cuidaram de nós, nos ensinaram, e é maravilhoso estar aqui hoje, nessa manhã, lembrando de tantas histórias lindas, né, feitas através desse lugar. Glória a Deus pelo testemunho, né? Nós cantamos hoje, eu não decoro muitas coisas, mas eu tirei uma foto aqui, nós cantamos aquela música, né, da unção, receba a cura, receba a unção, né, unção de ousadia, e eu senti muito forte da parte de Deus, que Deus vai fazer essas coisas aqui nessa igreja, para aqueles que creem, para aqueles que estão com o coração aberto. Eu creio isso do fundo do meu coração, amém? Feche teus olhos, abra teu coração. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, por essa igreja, meu Deus, obrigado por essa casa onde emana o teu amor, onde a tua presença aqui está, meu Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que da minha boca só saiam as tuas palavras, meu Deus, e que das tuas palavras, meu Pai, elas encontrem morada em cada coração
que está aqui presente nessa manhã, meu Deus. Que não seja uma manhã de domingo comum, meu Deus, mas que seja uma manhã de manifestação da Tua graça sobre a vida de todos, meu Pai. Guardem todos nesse culto, meu Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus qualquer ação do inimigo que tenta roubar a semente que será lançada, meu Deus. Porque quando a Tua palavra, meu Deus, é liberada, quando a Tua palavra é proclamada, não há principados e potestades que possam ir contra ela. Louvado seja o Seu nome, Senhor. E é em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Abra a sua Bíblia em Salmos 30, 4 e 5. Amém? Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Vamos ler mais uma vez? Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos. Louvai o seu santo nome, pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Glória a Deus. Quando o pastor João me convidou para estar compartilhando uma mensagem, geralmente quem prega aqui tem muito temor de dividir algo, porque quem prega quer que realmente seja uma mensagem de Deus, que venha do altar de Deus. E eu estava orando ali, e Deus, de uma forma muito clara, me mostrou que tem muitas pessoas na casa dele, na igreja, nesse local, derramando muitas lágrimas, porque estão aflitas com muitas coisas, muita aflição em relação à parte profissional, muita aflição em relação a relacionamentos, muita aflição em relação a dores, né? Então Deus me mostrou e eu comecei a chorar, e eu entendi que o meu choro ali no meu quarto representava o choro de muitos que estão aqui, né? Todos aqui temos as suas lutas, todos temos os seus desafios, mas eu creio que esse salmo que nós lemos acontecerá na vida de todos, né? Eu creio que todos os choros, né, serão recolhidos, estão sendo recolhidos pelo nosso Senhor, e esse choro se tornará em alegria, em nome de Jesus. E é o que eu vou compartilhar, uma mensagem, de alguma forma aqui, mostrar, né, que foi nos ensinado um caminho, né, pelo Senhor, para nós passarmos por essas lutas que nós temos. Todos nós temos lutas, mas pela misericórdia do Senhor, Ele nos mostrou, Ele nos deu um caminho para nós superarmos esses obstáculos. Mas eu já quero que você abra o teu coração, abra aí a tua alma, porque Deus vai ministrar a tua vida, e todo aquele desafio que você tem, né, seja em qual área da tua vida, ele se tornará em alegria. Nós temos que crer nisso. Todo o choro de um filho temente de Deus, de uma pessoa que se esforça, né, em seguir os mandamentos do Senhor, todo o choro que uma pessoa derrama, que busca dia após dia servir o Senhor, ser mais próxima dele, está sendo recolhido, está no altar do Senhor, e no tempo de Deus acontecerá o milagre que você precisa na tua vida, em nome de Jesus. E assim, o melhor momento, hoje é dia de ceia, glória a Deus que estou aqui para cear com vocês em unidade, em comunhão, mas eu queria lembrar um pouco da última ceia de Jesus com os seus discípulos. E a última ceia, né? Jesus deixou ensinamentos importantes na ceia dele com os discípulos, e está bem relatado ali no Evangelho segundo João, né? No capítulo 13, 14, 15, 16, ele passa o contexto ali perfeito de como foi a última conversa de Jesus com seus discípulos antes de ele ser preso injustamente, ser julgado, crucificado e morto, depois ressuscitou. Então, assim, se a gente pudesse separar a última ceia, ela tem ali 7 grandes acontecimentos na última ceia, né? Jesus lava os pés dos discípulos,
Jesus anuncia que seria traído, Jesus diz para Pedro que ele o negaria, Jesus promete voltar, Jesus promete o Espírito Santo, fala sobre a videira e os ramos e dá as últimas instruções antes de eles seguirem ali para o Getsemane. E ali entre a parte que Jesus, né, anuncia a traição e anuncia que alguém o trairia, né, e que Pedro o negaria, Jesus, né, ele fala uma frase, né, que me impactou muito ali, porque parece um pouco o que acontece em nossas vidas, né? Jesus fala para os discípulos, não precisam abrir não, vou ler rapidinho aqui, né, João 14, 1-2, ele fala o seguinte, né, quando Jesus promete que vai voltar. Então eles estão reunidos numa mesa, né, e Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse assim, eu o teria dito, vou prepará-lo-vos um lugar. Então veja que Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Imagina só essa cena, essa história. Um dia, né, quando começa ali o ministério de Jesus, Jesus sai à busca dos seus discípulos e ele começa a chamar algumas pessoas para o segui-lo. Jesus chama Pedro, chama ali todos os pescadores, chama Mateus. Quando Jesus chama essas pessoas abriram mão literalmente de tudo que tinham, né? Abandonaram os seus empregos e começaram a ter uma nova vida com Jesus Cristo. Então, os pescadores passaram a ser pescadores de homens. Mateus, que era um cobrador, cobrava impostos, abriu mão disso. Outros discípulos tinham negócios, né? Tinham ali barcos de pesca e eles abriram mão disso, abriram mão para ter uma vida nova e estavam ali maravilhados com Jesus Cristo, vendo milagres e maravilhas, vendo as coisas acontecerem. E num determinado dia, num jantar, aquele homem que mudou a vida deles fala que está indo embora. E aquilo começou a deixar, creio eu, pela palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu creio que estava vendo os rostos de todos ali com uma preocupação, né? Tipo, poxa vida, como que assim uma pessoa vem, muda a minha vida, eu abandono tudo por ela e em tão pouco tempo, 3 anos ali, ele diz que vai embora. Como nós ficaremos? Tanto que quando Jesus morre, você vê que na Bíblia que os discípulos voltam a fazer o que eles já faziam, eles perderam a referência, eles voltam a pescar. Pedro, né, voltou a pescar. Tem outros discípulos, né, que eles vão para o caminho de Emaús desolado, né? Eles vão ali, eles, de certa forma, eles acreditavam no Senhor, mas eles não tinham tido realmente a revelação, né, que Jesus Cristo, ele ressuscitaria. Então, os discípulos, eles estavam ali realmente perturbados, com medo, e muitas vezes é o que acontece em nossas vidas em algum momento, né? Nós cremos que, eu creio que todos aqui, a grande maioria já foi batizado, ceia, já entregou a vida para Cristo, mas quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem a enfermidade, quando vem a falta de dinheiro, quando vem o problema no relacionamento, o nosso coração se turba também. Nosso coração se entristece, assim como aconteceu com os discípulos, né? E mais para frente, Jesus Cristo, ele também reforça isso. Ele fala: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo sempre estava passando uma mensagem de confiança independente ali da situação, né? E essa mensagem que eu quero trazer hoje, né, na manhã: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, porque o Senhor é contigo e Ele está em vós. E durante aqui a passagem, né, depois disso, ele começa a falar de algo muito importante durante a sua última ceia, né? Algo que mudaria a vida de todos os discípulos. É algo que eu queria entrar um pouco mais no detalhe. Jesus Cristo,
Ele promete o Espírito Santo de Deus. Ele promete o Espírito Santo de Deus. E quem que é o Espírito Santo de Deus? É Deus. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, ele é o próprio Deus. E ele diz o seguinte, abre a sua Bíblia em João 14, a partir do verso 15. João 14, 15 até o 17. Ele diz o seguinte: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. O que Jesus Cristo estava dizendo ali é: vocês não estarão sós. Vocês continuarão comigo agora através do Espírito Santo de Deus. Por isso que o seu coração não tem que se atemorizar, não que tem que se turbar, porque eu estou com vocês. O próprio Deus está com vocês. Essa mensagem era uma mensagem que foi dita naquela época, e é uma mensagem também dos dias de hoje. O Espírito Santo está contigo. Ele está contigo, né? Agora basta nós nos relacionarmos com Ele ou não. E o que significa, né? O que quando ele fala assim, ó, vos dará outro Consolador. Então Jesus também é o Consolador. Nós vemos isso mais para frente, explicando isso em outro livro, se não me engano, 1 João, 1 Pedro, né, falando que Jesus era o Consolador. E agora o Espírito Santo estava com eles, ou seja, eles não estavam sozinhos, eles não estariam sozinhos, como nós não estamos sozinhos, amém, irmãos? Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está contigo em cada luta sua. Porque veja, né, qual que é quando ele fala aqui, outro Consolador, né? Às vezes no nosso português a gente já pensa no consolo, é alguém ali, né, afagando o nosso choro, fazendo um carinho, dizendo que vai ficar tudo bem. Mas o Espírito Santo, né, o Consolador, ele é o próprio Deus habitando em nós. Ele é o próprio Deus. É difícil muitas vezes a mente humana entender isso e não tente entender como essas coisas funcionam, porque são coisas de Deus, são coisas mais profundas, e através da fé da palavra nós acreditamos nisso. Mas qual que é o significado real no original de Consolador? Eu peguei aqui num livro de estudo, num dicionário bíblico, no Vine, e olha que interessante o que ele explica sobre o Consolador, o Paracletos, chamado para o lado de alguém, ou seja, para ajuda. É primariamente um adjetivo verbal e sugere a capacidade, veja só, sugere a capacidade ou adaptabilidade para prestar ajuda. Era usado num tribunal para denotar o assistente legal, o conselheiro para a defesa, defensor e advogado. Veja só, né, traduzindo a palavra do original, o que representa o Espírito Santo de Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Nós fazemos alguma coisa para receber o Espírito Santo? Nós fazemos alguma coisa para termos o direito do Espírito Santo de Deus habitar em nós? Não. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande sobre as nossas vidas. O amor de Deus, ele é tão grande sobre as nossas vidas, que Ele envia o Espírito Santo de Deus para nós, para nos ajudar. Ele envia o Espírito Santo de Deus para guiar os nossos caminhos, né? O Espírito Santo de Deus é aquela voz que nós temos dentro de nós, mostrando o caminho que nós temos que seguir para viver as maravilhas de Deus. A pergunta, né? O Espírito Santo é aquele que recolhe todos os choros, é aquele que sussurra na tua alma, no teu espírito, a decisão que você tem que tomar, o caminho que você tem que seguir para que a vida mude, para que nós encontremos a porta que nós precisamos passar, para que a gente saia de uma situação terrível, de tristeza, de dor. Só que ele nos ensina
algumas coisas importantes. E veja só que maravilha, nós temos um papel. E qual que é o nosso papel? Nós não merecemos o Espírito Santo. Ele vem pela misericórdia, ele vem pela graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Ele vem morar, habitar, guiar num corpo, numa vida que cheia de defeitos, cheia de pecados. Isso é um fato. Mas Deus, ele só pede algumas coisas, ou poucas coisas, né? Ele diz ali, se me amais, ou seja, se é condicional. Se você me ama, se você realmente me ama, Jesus falando, você guarda meus mandamentos. Se eu estou guardando os mandamentos, logo eu estou amando a Deus. Porque não adianta falar que ama a Deus da boca para fora e não guardar os seus mandamentos. Então, se a gente faz isso, se me amais, guardarei os mandamentos, eu rogarei ao Pai e eu darei o outro Consolador. Então, a presença de Deus sobre a nossa vida, o próprio Deus sobre a nossa vida. E ele reforça isso nessa passagem algumas vezes. No verso 21 de João 14, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele explica de novo, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Ou seja, qual é a forma de eu demonstrar que eu amo a Deus? É guardando os mandamentos dele. Não tem outra forma, biblicamente falando, de demonstrar o amor que nós temos por Deus. E veja que maravilhoso. E quem me ama será amado por meu Pai. Ou seja, para Deus me amar, eu preciso guardar os mandamentos dele. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você quer ver Deus se manifestando? Olha que poderoso. Jesus fala, eu vou me manifestar na vida de quem guardar os meus mandamentos. Eu vou me manifestar. E quando Deus se manifesta, ele se manifesta com milagre, com cura, com provisão, com restauração. Ele se manifesta de formas que a gente não consegue nem imaginar. Por isso que esse homem aqui, esse pastor aqui, eles falam, estuda a Bíblia, leia a Bíblia. Para quê? Para que essas coisas aqui se aconteçam. Pode ser que Jesus se manifeste. Jesus já se manifestou na minha vida sem eu guardar os mandamentos dele. Já se manifestou. Mas é misericórdia dele. Ele pode fazer essas coisas. Mas quando realmente nós entendemos isso e aplicamos isso, o que eu entendo disso, que é uma manifestação diária sobre as nossas vidas. É o tempo todo Ele conosco, é o tempo todo o Espírito Santo soprando no nosso ouvido o caminho que nós temos que sair. Muitas vezes o Espírito Santo ali soprando o que eu tenho que responder, o que eu tenho que fazer, porque Jesus está se manifestando no meio de nós. Isso é algo poderoso, isso é algo lindo, e só depende de uma coisa: guardar os mandamentos dele. Esse ensinamento, se nós queremos que Deus flua através de nós, se nós queremos milagres e maravilhas, eu quero muito isso, eu acredito muito isso, eu achei o caminho aqui: guardar os mandamentos. E guardar os mandamentos não é só saber os mandamentos, é aplicar os mandamentos. É aplicar os mandamentos. E mais para frente, ele continua, né? Veja que ele está sendo intenso. Ele falou da vinda do Espírito Santo, mas ele está condicionando para que Deus se manifeste. Ele está pedindo algo para os discípulos. Ele está falando, só guarda os meus mandamentos, só faça isso. E no verso 23 ele diz, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, os meus mandamentos. Veja que em 10 versículos ele foi insistente nesta parte de guardar os mandamentos. E veja só que lindo, veja só que poderoso. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos para ele, Deus vivendo por nós, e nele faremos morada. Deus, a mente humana não entende isso. A mente humana não entende como um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus cheio de graça pode habitar numa pessoa
cheia de defeitos e cheia de lutas. Mas ele faz isso. Quando ele encontra... Luiz, eu preciso confessar, é difícil eu guardar todos os mandamentos e aplicar. Eu concordo, estou na mesma página. Eu estou igualzinho, é difícil. É um desafio diário, é uma luta diária. Mas o Espírito Santo capacita fazendo essas coisas. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ele anseia, ele quer transformar a nossa vida em todos os detalhes para que Deus se manifeste em nós. Ele quer, o papel dele é transformar as nossas vidas até que as nossas vidas subam como aroma suave e agradável aos Deus. Ele quer, através de nós, glorificar o Senhor Jesus Cristo, que pagou, o preço na cruz do Calvário. E nesse meio, eu creio que uma vida com o Senhor, uma vida com o Senhor, uma vida rendida ao Senhor, ela não tem vergonha, não é uma vida de vergonha. E muitas pessoas em nosso meio, elas se sentem envergonhadas porque as coisas não estão acontecendo. Muitas pessoas, daquilo que eu contextualizei no começo do choro, muitas pessoas têm choro porque não conseguiram, fazer aquilo que imaginavam, aquilo que sonharam, se sentem envergonhadas. Mas eu te digo, em nome de Jesus, não é isso que o Senhor tem para a tua vida. O que o Senhor tem para a tua vida e o que o Senhor tem para a minha vida é uma vida abundante no Espírito, é uma vida de paz, de alegria, de prosperidade, de paz no Espírito. O Espírito Santo, quando ele se manifesta na vida de uma pessoa, o mundo pode estar caindo, mas a certeza no coração é tão grande que Deus dará a vitória. Quem já sentiu isso? Estou sem dinheiro, estou quebrado, mas eu tenho uma certeza que Deus vai mudar essa história. Eu estou com uma enfermidade tão difícil que os médicos falam que não vai dar certo, que vai virar estatística, mas dentro de mim tem uma certeza tão grande que Deus vai fazer. Eu estou com um casamento destruído, eu não tenho mais desejo pela minha esposa não tem mais desejo para mim, mas eu tenho uma certeza tão grande que Deus vai reacender a chama. É o Espírito Santo, irmãos. E para como que a gente chega? Como que Deus se manifesta? Como que eu chego? Vamos se esforçar a guardar os mandamentos dele. Não é difícil. Com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, vai ser barra, vai ser difícil, vai ser duro. E dessa forma, esse é um caminho. Então, voltando para a história aqui, Jesus estava falando, galera, eu estou indo, valeu, obrigado por me acompanhar nesses 3 últimos anos, vocês viram milagres e maravilhas, mas eu tenho que ir, eu tenho que morrer na cruz e ninguém vai impedir. Essa era a mensagem do linguajar Luiz e Carol, que a gente costuma dizer, eu tenho que ir, eu fui, mas vocês não vão ficar sós. Ou seja, nós não estamos sós. Nós não estamos sós, você não está só. Existe um caminho de ter a presença de Deus. E sabe, eu acho que algumas coisas em nossas vidas precisam ser melhoradas para nós escutarmos mais a voz do Espírito Santo de Deus. Quem entra aqui no quarto de oração e descarrega todos os pedidos em 5, 6 minutos, depois vai fazer alguma coisa. Só eu, né? Só eu tenho uma listinha pronta ali do que eu preciso que Deus faça e depois eu vou fazer as coisas do cotidiano. Eu creio que é um tempo de a gente parar um pouco no nosso quarto e deixar Deus falar conosco, porque Ele fala. Sabe, é um tempo de nós deixarmos de descarregar tudo o que nós estamos com. O Senhor sabe de toda a nossa aflição, Ele sabe de toda a nossa dor, Ele sabe ainda muito mais do porquê está acontecendo as coisas em nossas vidas. Mas se você quer ter uma resposta, se você quer escutar um caminho, uma saída, é leitura da Bíblia e um tempo de
meditação e contemplação nele. Entra no teu quarto esses dias, fecha a porta, põe um louvorzinho ali, se você for no YouTube, tem uns louvores que é só instrumental, nem para as palavras te consumirem a tua mente, e deixa Deus falar. Clama, fala: Espírito Santo, fala comigo. Se você é o Consolador, se eu creio, né? Declare que você crê o que está escrito na palavra, declare que você acredita, né? O que está escrito, não é o que o Luiz está falando, é o que Jesus falou na última ceia. Declare isso e fala: eu quero a tua ajuda. Você receberá a ajuda do Senhor, se você tiver fé nisso. Se comprometa com o Senhor hoje, no dia de ceia. Senhor, eu me comprometo a dar o meu melhor para guardar os teus mandamentos. Eu vou me esforçar dia após dia. Eu vou falhar. Sabe por que Davi tinha o coração segundo Deus? Porque ele tinha falhas, mas o cara se esforçava, bicho. Ele gostava de Deus, ele punha Deus acima de todas as coisas. Davi conquistou todas as batalhas, mas no coração dele, morando dentro do palácio, ele fala: eu preciso construir um templo para Deus. Eu preciso construir um lugar de habitação para Deus. O coração dele queimava. Ele era bem sucedido na vida profissional dele? Ele era bem sucedido. Deus ungiu ele conquistou. Mas ele nunca esqueceu que Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Então encoraja você a entrar no teu quarto e pedir a ajuda do Espírito Santo, literalmente, do que está acontecendo. O Espírito Santo, ele vai te dar um caminho. Eu creio nisso. Uma das coisas que mais abalaram a minha vida, da minha família, alguns conhecem, né? Então, logo quando eu me converti, de um tempo depois, a minha irmã engravidou. Estava casado já com a Carol. Minha irmã engravidou e no morfológico do 6º mês, descobriram que o filho da minha irmã, grávida, né, tinha um problema muito sério no coração, muito sério. E ele o médico aconselhou que ela abortasse, né? Não ia ter jeito, aborta. E aí aquilo pegou a gente assim, né? Pô, meu pai servindo a Deus, minha mãe, eu, minha esposa, casamos certinho, fizemos todo o protocolo de casamento cristão, em santidade, tudo. Minha irmã batizada aqui, quando morava no Brasil, frequentava a igreja antes do que eu. Ela estava morando na Espanha. Como que essas coisas acontecem, Deus? Acontece. E aí Deus foi fazendo, desde o ventre dela, o coração do bebê foi operado. Logo quando o bebê nasceu, já abriram o peito dele, colocaram marca-passo, tudo. E Deus foi fazendo. Mas ele foi fazendo de um jeito engraçado, porque parece que não fluía o tratamento. Ele saía, ele continuava, estava vivo, mas não fluía. E depois, quando ele já tinha saído no hospital, ele tinha uma sonda aqui no qual ele se alimentava, porque ele ficou mais de mês em coma induzido, né, para cuidar do coração dele. Depois não conseguiam costurar ele. Nós fomos visitar minha irmã. E a gente foi com muita fé que a gente ia orar por ele e ele ia ser curado. A gente foi com muita fé. Nós fomos, estava de férias, mas nós jejuamos, de novo. A gente fez todo o protocolo ali, cristão, né? Mas quando a gente entrou na UTI, não sei, eu não gosto de UTI, eu não gosto de médico, eu nunca daria para ser um médico. Tem médico aqui? Difícil ser médico, né? É difícil. Tem que ter, é o dom de Deus, né? Opinião, é o dom de Deus. E eu lembro quando eu já tinha entrado em UTI algumas vezes, né? Mas é um lugar duro, um lugar difícil. Eu tinha ido ver minha avó uma vez, mas UTI neonatal, meu Deus. Você entra lá e o que mais choca a gente, ou chocou eu e minha esposa, não era nem os bebês, eram os pais. Quando você vai numa UTI, né, o tamanho dos adultos, não é todas as vezes que você vê um adulto ali consolando, não. Mas quando você vai numa UTI neonatal, é todos os pais de joelho, sim, na cama das crianças, né, tentando fazer o teu melhor ali para algo acontecer. E nós fomos lá, nós vimos o Mateus, ficamos muito tristes, né, e a gente orou e não melhorava. E num determinado momento ali, nos dias que nós estávamos lá, o negócio começou até a piorar.
né? Começou até a piorar. Minha irmã teve que passar mais tempo no hospital. E a gente orou e Deus não fez, Deus não curou. A gente tinha uma certeza tão grande que isso ia acontecer, mas tão grande, sabe? E aí a gente voltou pro hotel, eu e a Carol, a gente falou, alguma coisa está errada. Não é o nosso Deus, Deus faz, né? É a nossa irmãzinha, nós cremos, nós declaramos. E a gente começou a orar, começou a pedir, nem começamos a orar, a gente começou a pedir direcionamento para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E ficamos esperando a resposta. Eu lembro isso, a gente estava em Madrid, a gente podia ir passear, jantar em algum lugar, a gente decidiu ficar no hotel ali à noite, né, buscando uma orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo orientou a minha esposa com uma palavra de sabedoria. E aí a gente foi visitar a minha irmã no dia seguinte. A criança estava no hospital, minha irmã estava em casa, a gente foi se despedir, acho que era o penúltimo dia nosso em Madrid. E aí o Espírito Santo orientou a minha irmã, falou, o problema não é o Mateu, não é a cura sobre o Mateu, a Natália tem que voltar para a igreja. A Natália estava mais uns 3 meses sem ir na igreja, porque estava na função, assim, um ato nobre, certo? Nada errado, um ato nobre. Estava cuidando do seu filho no leito do hospital, dormia lá, se revezava, mas é ela que ficava, né? As mulheres da minha família, acho que como todos aqui, são leoas com as suas crias, né? Ninguém encosta, ninguém cuida. E a minha irmã estava lá. Mas aí o Espírito Santo liberou uma palavra para minha esposa, e minha esposa falou, Natália, Deus está falando para você voltar para a igreja. Não, mas como eu vou fazer isso? É 1h30 por semana. Manda o teu marido se virar lá, ficar 1h30. Ah, minha irmã falou, tá bom, eu vou voltar para a igreja. No domingo seguinte ela voltou para a igreja, firmou, combinou, pessoal, todo domingo de manhã eu vou estar. Ela conseguiu uma igreja lá, muito bonita, linda. Todo domingo de manhã, vocês se viram aí, família, eu vou para a igreja. Ela foi no domingo. Na outra semana a criança teve alta, nunca mais voltou internado. Só tem que trocar marca-passo. O processo não é simples, né? Mas para eles, pelo que ele vivia, era simples. Nunca mais foi internado por causa de uma palavra que o Espírito Santo deu. Nós acreditamos. A gente acreditávamos que a gente ia fazer vamos lá orar, vai ser curado, e glória a Deus por isso. Continuamos a fazer isso e continuaremos a fazer isso. Mas às vezes a gente não entende as coisas. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele sabe qual que é o melhor caminho que nós temos que seguir. Então encorajo a vocês a clamarem e buscarem mais pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que cortinas serão abertas e vocês entenderão o que está acontecendo e qual caminho tem que ir. Estou dando alguns esses exemplos, né, esses testemunhos, porque a gente consegue, né, materializar mais. E eu vou dar só mais um para continuar aqui. Nós casamos em 2014. Acertei? Olha lá, pastor né? Pastor. Isso que é meu pastor, né? Lembra? Nós casamos em 2014, no final do ano, e passou um ano depois, vamos tentar ter filho. Vamos lá. Fazer todo o protocolo que existe. Como tem protocolo chato para ter filho, cara. Tem o dia certo, tem um monte de mandinguinha, cara. Dava um trabalho, e tinha uma época que eu só viajava, não encaixava a data, que estresse. Era isso daí. Mas o filho não vinha. A gente fazia tudo direitinho, o filho não vinha. E a gente estava tentando, e aí, será que vem? Será que não vai dar? E um dia, eu não tinha compartilhado com a Carol, né, eu orando, buscando, porque a Carol começou na minha orelha, ela fez os exames, agora você tem que fazer exame para saber se está tudo bem. Eu falei, não vou fazer esse exame por nada, cara. Não vou fazer exame para saber se eu tenho algum problema ou não. Não vou. E aí eu comecei a clamar a Deus. Espírito Santo, me fala. Não, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer? E o Espírito Santo falou para mim, vocês terão filho depois que vocês terminarem o seminário. Foi 2 anos de obreiro, 3 anos de seminário. No 5º ano, no 6º ano, vocês terão filho. E eu guardei isso para mim. A Carol começou, você nem mais fala de ter filho comigo, né? Você nem me ama mais, coisa de mulher, né?
você não me ama, você não fala mais de ter filho, eu estou querendo ter filho. Aí eu falei, amor, o Espírito Santo falou para mim de uma forma imperativa, frontal e direta: nós teremos um filho quando nós acabarmos o seminário. E eu descansei no Senhor. E ela, não sei se ela descansou ou não, mas ela não falou mais. Se ela ficou dentro dela confusa lá, ela guardou só para ela. Ela segurou bem o negócio. O que aconteceu? O filho veio no 6º ano. O Espírito Santo tem uma palavra para a tua vida. Ele tem uma palavra, ele tem um direcionamento, ele tem uma certeza para a tua vida. Basta a gente querer escutar ele. Deus é um Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele anseia e ama se relacionar conosco, e a forma de que ele quer se relacionar conosco é uma forma próxima de amor. É como um pai fala com o filho. Então, se você está precisando de respostas, busque o Espírito Santo de Deus. E como eu busco, como Deus se manifesta através da minha vida, através da sua vida, é o que? Guardando os mandamentos dele. A melhor forma de nós mostrarmos que nós amamos a Deus, não usar só roupa de crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, é guardar os mandamentos dele. E quando a gente guarda os mandamentos dele, Deus se manifesta através de nós. Deus vai se manifestar através da tua vida. Deus vai se manifestar na tua vida. Todo choro está sendo recolhido e ele será devolvido sobre a tua vida em forma de alegria, em nome de Jesus. A Bíblia diz, em Lucas diz, clame pelo Espírito Santo, clame pela presença dele, clame pela presença dele. Deus tem mandado muitas pessoas para minha esposa cuidar, muitas mulheres, muitas mães solteiras. Tem alguma mãe solteira aqui? Você foi solteira. Difícil, né? Ser mãe solteira. Tem vindo muitas mães e elas, sim, não conseguem lidar com tudo. Complexo, difícil. Mas elas têm encontrado um caminho através do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus cuidando de tudo. Então, na tua dor, na tua tristeza, entregue para o Espírito Santo, busca a resposta. A Bíblia diz que quem pede, quem clama em Lucas, Deus dá o Espírito Santo, mesmo nós não merecendo, ele dá o Espírito Santo, porque a vida que Deus tem para nós é uma vida de alegria, de paz no Espírito, uma vida de prosperidade, uma vida de vitória, para honra e glória do nome dele. E quando eu realmente, indo para o final aqui, hoje é dia de ceia, indo para o final, o início de tudo isso, o início de nós amarmos a Deus, nós guardarmos os mandamentos, de nós clamarmos pela presença dele em nossas vidas, né? É quando eu realmente entendo que eu sozinho não consigo fazer nada e que eu preciso de Deus. Se eu realmente entender isso, que não vai ser pela minha força, não vai ser pela minha inteligência, vai ser através do Senhor, o cenário muda. E quando isso fica muito claro no Sermão do Monte, né? Começando o Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O choro que ele está falando aqui não é um só choro de tristeza por alguma situação que aconteceu, mas é um choro que entendeu que o único que pode mudar as nossas vidas é o Senhor. É um choro de uma pessoa que entendeu que sem Deus, que sem Jesus na minha vida, nada vai dar certo. É um choro de rendição ao Senhor, é um choro de lágrimas, porque encontrou o verdadeiro, o único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. De novo, né? E o Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? É aquele que olhou para si e falou: eu sou um pecador e eu preciso da redenção.
Eu preciso do Senhor. Os que choram são aqueles que encontraram um caminho, que encontraram um Salvador. E quando nós entendemos isso e aplicamos isso, nós amamos, nós guardamos os mandamentos, nós buscamos o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É essa mensagem que eu queria compartilhar. Entregue tudo para o Senhor. Entrega o teu coração para Ele. Decida amar os mandamentos e escute o Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Escute a voz dele. E eu declaro em nome de Jesus que vai ter uma fila aqui dando um testemunho de que escutou a voz dele, que descobriu um caminho. O testemunho mais lindo que uma pessoa pode escutar é um testemunho que a pessoa tem certeza que Deus vai dar uma vitória no meio da tribulação. É ou não é? Isso, vocês não têm ideia o que encoraja a gente, né? Eu vou ser curada, minha vida financeira vai mudar, meu relacionamento vai ser... Está tudo bagunçado, está tudo maluco, mas a certeza é tão grande, irmãos. Clame pelo Espírito Santo, porque Ele vai fazer a obra na tua vida. Todos aqui, em nome de Jesus, porque Deus Ele faz no coletivo, não é individual. É todos, é a igreja, é essa igreja. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, viu? Amém. Obrigado pela palavra, Luiz. De fato, a mim também traz muitas memórias tudo isso que o Luiz trouxe de testemunhos, porque boa parte a gente teve o privilégio e a alegria de acompanhar, né, Carol? A ponto de uma imagem que eu jamais vou esquecer, porque eu creio que foi o único casamento que eu celebrei sozinho, sem a Lídia. Entre 42 que eu já tive a alegria de celebrar. E por que ela não foi? Porque estava internada. Foi a época da meningite dela. E a cena que eu jamais vou esquecer é que os filhos e noras e todo mundo quis ir se mostrar a Lídia como eles estavam vestidos para o casamento. Então, de repente, chega lá todo de terno, vestido longo, entrando num hospital. Imagina vocês. Mas foram lá se mostrar para a mãe de maneira que eles estavam indo para o casamento do Luiz e da Carol. Eu nunca vou esquecer disso, uma graça. A Lídia ficou super feliz, né, de ver tudo isso. Foi uma maneira dela participar de longe do casamento de vocês. O grande desejo para todos vocês é que este mês de abril, que dia que é? 5, 6, sei lá, seja um mês totalmente aberto para o perdão, para a misericórdia, para a bondade, para a graça, para o contentamento, para a alegria, para a paz, porque tudo isso vem de Deus e eu tenho certeza que é o que Ele quer dar para cada um de vocês. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.